Tem que esperar. Oi. Abriu. Tá preto. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Abriu tudo aqui já. Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Pode deixar a tela grande aí, por favor, Matheus. Voltar lá na apresentação do slide, na capa. Pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Felipe Mendonça, faço parte aqui do programa FM. E hoje nós vamos bater um papo sobre estresse, manejo do estresse especificamente. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem participando desse evento. Para o evento de hoje, a gente convidou a Bia, que é a psicóloga que está aqui com a gente, parceira do programa FM, e também convidamos o Pedro Rocha, que é nutricionista também parceiro aqui do programa FM. Hoje a gente tem a pequena missão aí de ajudá-los a como é que a gente vai sair vivos, né? Vamos sair vivos da pandemia, esse novo normal. O chat está liberado, então se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente está pontuando, ao final desse bate-papo a gente vai tirar as dúvidas. Eu peço para que vocês deem um joia para a gente aí no chat, falando se vocês são de Brasília ou se vocês são de outro estado aqui de Brasília, para a gente conhecê-los, quem se pudesse prontificar a essa manifestação, vai ser legal a gente ter esse feedback de vocês. Qualquer dificuldade de ouvir a gente ou erro de transmissão aí, vocês podem dar um alô, que a gente está acompanhando aqui com uma equipe também pelo YouTube. E vamos lá para a parte que mais interessa para vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante. O Pedro e a Bia têm muito a agregar para a gente aí. E eu sei que a gente está cheio de dúvidas sobre esse momento que é super sensível. E essa palestra vem para ajudá-los a manejar da melhor forma possível esse momento. Com simplicidade, com segurança, com efetividade. Então, aqui vocês vão sair sabendo dicas de como vocês podem se exercitar, lidar com o estresse no aspecto mental e lidar com o estresse no aspecto nutricional, né? Quem não está aí comendo uma besteirinha ou outra mais do que comia, passando por algumas confusões mentais ou diminuindo a sua atividade física, né? Todo mundo faz parte desse processo. Então, de antemão já, ó, pessoal, de BSB, o João, Yasmin, Manaus, muito bem-vindos, pessoal. É um prazer tê-los aqui. Eu já vou passar a palavra para o Pedro, que é o nutricionista. O Pedro tem especialidade em nutrição funcional, ele também é formado em educação física, parceirão aqui do programa FM. Para quem ainda não conhece, o programa FM trabalha educação de forma integral, tá? Trabalhando a saúde e o bem-estar físico, mental e emocional, que a gente chamou esses férias para falarem com vocês. A palavra está com você, Pedro. Obrigado, viu? Beleza, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, o Felipe já me apresentou, então vamos direto ao assunto, né? Ultimamente nós temos vivido tempos bastante desafiadores, onde o estresse é basicamente uma constante, né? E como o Felipe bem falou ali, que o programa FM ele busca atingir todos os pontos relevantes para a saúde, né, abordar um indivíduo de uma maneira integral, eu falo que o estresse também nos atinge de uma maneira global, né?
Então, não seria diferente, ele também acaba atingindo o nosso comportamento alimentar. E hoje o que nós estamos vivendo é uma situação um pouquinho diferente da que nós já vivíamos. Não digo que tenha muita novidade a respeito do que nós estamos enfrentando hoje, mas eu diria que toda essa situação, a pandemia, o medo, o estresse referente a esse período, ele amplifica, ele dá uma magnitude muito maior para alguns problemas que a gente já costuma enfrentar. E o positivo, né, de tudo isso é que a saída, ela também é bem conhecida, e a gente pode reforçar todos esses pontos que são importantes, e para isso a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre eles, né? Então, vamos começar a falar. Pode passar o slide que a gente já deixa um pouquinho mais claro aqui para vocês o que vem acontecendo hoje. Então, a principal saída para essa pandemia, enquanto tudo ainda era obscuro e não se conhecia, basicamente, não se entendia ainda de forma plena como atuar, é o confinamento, né? Então, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, mas não de uma maneira tranquila e voluntária. Muitas vezes abrir mão de processos que são importantes, como a socialização, como a atividade física e alguns outros fatores, faz com que a gente tenha realmente um impacto na nossa forma de se alimentar e na nossa saúde de uma maneira global. Então, o que esse confinamento, o que esse período todo nos trouxe de diferença, né? E aí a gente vai sempre na luz da ciência para buscar entender o que vem acontecendo, e várias pesquisas já estão saindo mostrando os impactos dessa pandemia na nossa saúde e no comportamento. Bom, então o primeiro ponto, a gente sinaliza ali à esquerda, foi uma redução no padrão de atividade física diário. Quando eu digo atividade física, não me refiro só a exercício físico, mas eu falo ao movimento do dia a dia, né? Então, assim, se antes as pessoas ainda andavam mais para chegar ao trabalho, ou se deslocavam mais para encontrar um amigo, para ir à padaria a pé, isso pelo medo, pelo receio e pela situação de confinamento, pelas próprias recomendações, isso se tornou cada vez menor. Então, a gente reduziu bastante os níveis de atividade física, tanto a atividade física esportiva, quanto a atividade física diária do ir e vir. E a gente passa, então, a ter mais tempo sedentário, mais tempo em casa, sentado, né? E o que esse artigo, por exemplo, demonstra é que nós passamos de 5 horas, aproximadamente, a média da população, de 5 horas por dia sentado, então um trabalho sentado, onde você está fazendo todas as coisas ali, tranquilo, no escritório, para 8 horas por dia. E o nosso lazer, que antes talvez fosse uma caminhada, andar, sair, encontrar um amigo, se torna também um lazer sedentário. Então agora é mais o Netflix, é ficar mais no computador, é fazer alguma reunião virtual, onde você também vai estar provavelmente sentado, confortável dentro de casa. Então, isso já é um problema, porque um dos grandes desafios que a gente tem é estimular na população o aumento da atividade física, não só de exercício, mas de atividade física diária, que vem se tornando cada vez menor. Então, a gente já sabe claramente dos males do sedentarismo, e isso se torna ainda maior, isso se torna ainda mais, digamos assim, mais agudo nesse momento, né? Um outro fator que altera em função de tudo isso, como eu já citei, é a alimentação. Então, além das mudanças na atividade física, nós tivemos também mudanças no padrão alimentar. O primeiro, no referente à qualidade dos alimentos. Então, o que acontece nesse período? Toda essa tensão, o medo, a ausência de atividades prazerosas faz com que muitas vezes os indivíduos busquem o prazer na comida. Por quê? Porque nós já sabemos que sim, comer um alimento mais gorduroso, mais cheio de açúcar, um alimento mais palatável, digamos assim, é capaz de ativar centros de prazer no nosso cérebro. Então, uma das únicas formas de prazer, digamos assim, se torna a alimentação. E aí a gente vai sempre recorrer àquelas comidas de conforto, né? O famoso comfort food. E aí o que a gente encontra? A gente encontra comidas que têm uma alta densidade energética e tem poucos nutrientes. E é esse o nosso desafio como nutricionista, né? Fazer com que as pessoas consumam mais nutrientes que são necessários para uma saúde plena e reduzir a carga de alimentos que têm um alto teor energético. Porque hoje, muito antes do enfrentamento dessa pandemia que a gente tem, o mundo e os órgãos de saúde enfrentam a pandemia da obesidade, que é real e que já assola o sistema público de saúde. Então, hoje, isso magnifica um pouco o processo. A atividade física reduz,
e essas mudanças no padrão alimentar acontecem. Então, o primeiro deles, qualidade. Nós temos comido, nós estamos mais expostos a uma alimentação mais calórica e menos nutritiva. Segundo, a frequência alimentar também se altera. Então, agora com mais tempo livre, mais tempo ocioso e com um certo tédio, talvez, no dia a dia, aquela facilidade de beliscar, de pegar uma comidinha ali, só um snack ou qualquer coisa do tipo, se torna maior. Então, agora nós temos mais oportunidades para se alimentar de forma mais constante. Isso faz com que o montante, ao final do dia, ainda assim se torne maior. Então, a gente acaba comendo mais e mais e mais, um belisco aqui, outro belisco ali. Isso também contribui bastante para o ganho de peso. E, além disso, a compulsão alimentar. Então, a compulsão, exatamente fruto de uma saída, uma busca, talvez inadequada, para aquela sensação de prazer, uma substituição para aquilo que a gente não tem mais, né? Então, muitas vezes, frente ao medo, ao receio, a gente busca na comida uma saída, e aquilo não é exatamente uma fome fisiológica, não é a necessidade de garantir energia para o seu corpo, mas sim uma necessidade de um conforto que muitas vezes é encontrado na comida. E, além disso tudo, nós temos também claramente uma alteração do nosso ciclo circadiano, aquele nosso relógio biológico que tende a se alterar. Então, muitas pessoas têm referido em consultório, eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo também, que existe uma certa alteração no sono, as pessoas estão indo dormir mais tarde, estão acordando mais tarde, estão tirando cochilos no meio do dia, e isso tudo se dá também exatamente por essa alteração, pelo confinamento, pela falta de exposição diária ao sol, pela regulação e redução de tempo de tela próximo do horário de dormir. Então, isso tudo tende a se alterar, fazendo com que a gente tenha um composto de fatores muito propício para que a gente ganhe peso, para que a gente tenda a deteriorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Pode passar o slide. As principais consequências de todo esse processo é um aumento, é um balanço energético positivo, ou seja, um aumento do consumo alimentar e uma redução do gasto energético diário. Então, isso faz com que a gente tenha uma facilidade maior para o ganho de peso. O aumento, a expansão dessa quantidade de gordura corporal não está ligada somente à estética, mas nós já sabemos que existem várias comorbidades que estão associadas, várias doenças que vêm junto a esse processo, a esse processo de ganho de gordura. Então, aí nós podemos citar diabetes do tipo 2, pressão alta, colesterol, doenças cardíacas, alguns tipos de câncer, todos esses já têm uma relação direta com o ganho, com o aumento de peso corporal. Então, não é uma questão somente estética, não é só uma barriguinha que incomoda, é uma questão de saúde e uma questão muito relevante. E hoje, olha só, por mais irônico que pareça, nós temos buscado cada vez mais reduzir a probabilidade de contágio, reduzir o risco frente à Covid-19, ao coronavírus, mas, ao mesmo tempo, quando a gente deteriora esses processos de saúde, nos tornamos mais suscetíveis a ter um risco de ter um tipo de contato mais prejudicial com esse tipo de vírus. Hoje nós já sabemos, por exemplo, que existe um tropismo muito grande pelas células de gorduras, como uma característica do coronavírus. Então, a obesidade é um fator de risco muito grande, assim como todas as comorbidades, todas essas doenças, essas patologias que estão associadas à obesidade. Então, diabéticos, alguém que tenha doença pulmonar, insuficiência cardíaca, todos esses são provavelmente indivíduos que têm um risco aumentado caso eles contraiam esse tipo de vírus. Então, é irônico, a partir do momento que a gente se esconde um pouco, fica um pouquinho mais quieto, acontecem processos que nos levam a ter mudanças na saúde, na composição corporal, que podem favorecer, inclusive, um tipo de acometimento mais grave, quando relacionado a esse vírus. Pode passar o slide. Então, hoje, muitas vezes a gente encontra na mídia, na internet, pessoas falando sobre soluções milagrosas, remédios milagrosos para combater esse vírus, né? E eu queria deixar bem claro para vocês aqui que não existe nenhum alimento ou suplemento alimentar, nenhum composto derivado de um alimento que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Isso tem que estar bem, bem claro, tá bom? Beleza, Pedro, mas e a alimentação não pode fazer nada a respeito? Hoje nós já sabemos que sim. No próximo slide,
nós vamos ver que existem algumas medidas que podem ser adotadas de forma a tentar fortalecer nossa saúde nesse período, para que a gente fique bem para que a gente fique bem de saúde, bem amparado, caso qualquer coisa do tipo venha a acontecer. Então, o primeiro ponto, e essa é uma recomendação não só frente ao que nós enfrentamos agora nesse período, mas é um tipo de informação e recomendação que pode ser adotado por todas as pessoas que queiram ter um estilo de vida mais saudável. Então, como eu falei para vocês, se esse período ele só ampliou, ele magnificou alguns problemas que nós tínhamos, nós já sabemos muito da solução por onde caminha. Então, nós vamos trazer essa solução aqui para vocês, basicamente de uma forma bem rápida e didática. Então, aqui já tem alguns trabalhos, esse é de julho de 2020, mostrando que existem recomendações dietéticas para essa pandemia, especificamente. Então, a primeira recomendação de todas está ali em cima, ó, consumir uma dieta saudável e equilibrada pode apoiar o nosso sistema imunológico e diminuir fatores de risco para complicações com a COVID-19. E como a gente pode fortalecer esse sistema? Ah, é um suplemento que a marca X vende? Não. É um alimento específico que vai fazer isso? Não. É uma série de fatores. A nossa imunidade, ela é uma orquestra muito complexa, que precisa de vários fatores funcionando bem e em harmonia. Então, aqui a gente passa algum desses principais fatores. O primeiro deles, consumir uma boa variedade de frutas e vegetais diariamente. Então, hoje nós temos no Guia Alimentar para a População Brasileira, como a regra de ouro para a população sobre uma alimentação saudável, o consumo frequente de frutas, legumes e vegetais, alimentos in natura, o mais próximo possível do natural, daquilo que vem da terra. Segundo, consumo de grãos integrais, castanhas e gorduras saudáveis. Terceiro, laticínios, carnes magras e peixes também são importantes, bons constituintes de proteínas alimentares. Quarto, aumente o consumo de chás, temperos e condimentos naturais. Esses também dão compostos específicos que podem auxiliar o nosso sistema imunológico, que podem trazer uma capacidade aumentada de luta contra a inflamação e contra o estresse oxidativo, né, uma capacidade antioxidante aumentada. Mais uma, limite a ingestão de gordura, açúcar, sal e alimentos ultraprocessados. Mais uma, beba água regularmente. E, por último, limite o consumo de álcool. Essas são as principais recomendações para o período atual, né? E o que seria, então, assim, nesse esquema, como está representado, uma dieta saudável? Seria exatamente um consumo frequente de frutas frescas, das mais variadas, de cores diferentes. Muitas pessoas têm preocupação, mas fruta, Pedro, tem muito açúcar, eu vou ter algum problema, eu vou ganhar peso. E não, a maioria dos trabalhos vem demonstrando cada vez mais que o consumo regular, um consumo mais alto de frutas, está relacionado a bons desfechos de saúde. Então, esse consumo ele é altamente recomendado em tempos como esse, mais ainda. Vegetais, nozes, sementes, castanhas, isso tudo compõe também nutrientes muito importantes para o nosso sistema imunológico funcionar bem. Gorduras mais saudáveis, alimentos proteicos mais baixos em gordura, carnes magras, a gente pode falar de grãos integrais, e da hidratação adequada. Isso tudo faz com que a gente diminua não só o risco de obesidade, de ganho de peso, como também dessas doenças associadas, como hipertensão, diabetes, que são doenças que, como eu falei para vocês, nos tornam mais suscetíveis a uma forma mais grave desse tipo de acometimento. Beleza? Podemos passar? Então, as recomendações nutricionais, elas estão muito voltadas para esse sentido. Tentar comer comidas mais balanceadas e evitar os beliscares ao longo do dia. Isso quer dizer o quê? Toda refeição, buscar escolher boas fontes de proteína, boas fontes de gordura, boas fontes de carboidrato, que sejam fontes mais naturais, mais voltadas para o que a gente encontra na natureza. Então, descascar mais os alimentos, desembalar menos, garantir um consumo mais frequente de alimentos pouco processados, de alimentos in natura, em detrimento desses alimentos que a gente encontra embalados, desses alimentos ricos em farinha, né? E evitar beliscar ao longo do dia. Então, ter uma agenda para que você coma de forma mais regular e de forma mais planejada é algo importante. Escolher comidas ricas em vitamina A, C, E, B6, B12, zinco, ferro,
como, por exemplo, frutas cítricas. Então, a gente tem várias formas de consumir vitamina C. Não precisa ser o suplemento, não precisa ser o tablete. Na maioria das vezes, aquele te oferece só a vitamina C de maneira isolada em uma quantidade muito alta, que a gente basicamente nem vai absorver por completo. A vitamina C a gente consegue consumir nos próprios alimentos, que além de nos darem a vitamina C, vão nos dar outros compostos que são favoráveis para a manutenção da nossa saúde. Então, aqui nós podemos citar, por exemplo, não só a laranja, o limão, que todo mundo sabe que tem bastante, mas, por exemplo, a goiaba, a acerola, são frutos que têm bastante riqueza de vitamina C que podem nos ajudar nesse processo. Os vegetais verdes, principalmente vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, rúcula, espinafre, são alimentos que devem ser priorizados, principalmente nesse momento, pela riqueza de vitaminas do complexo B, que suportam bastante nosso metabolismo energético, assim como outras funções imunitárias. Além disso, podemos citar as castanhas, que são excelentes fontes de minerais, por exemplo, o selênio, que também é um excelente suporte para enzimas que estão ligadas à atividade imune no nosso corpo, e produtos como os laticínios, que vão dar boas fontes de cálcio, proteínas, que são importantes também para o funcionamento, não só do nosso sistema imune, mas para várias outras funções que o nosso corpo precisa. Manter um estilo de vida mais ativo, com um sono regular e atividades como gestão do estresse, por exemplo, a meditação. Então, aqui a gente pode falar de meditação, a gente pode falar de outros tipos de gestão do estresse, incluindo a atividade física. E essa atividade física regular diz respeito, como eu já falei algumas vezes, não só a uma atividade programada. A pessoa não precisa só estar indo para a academia, mas a academia fechou, agora eu não consigo mais. Tudo bem, não tem problema. O importante é que a gente tente aumentar a atividade física diária. Então, se você pode subir escada, ao falar ao telefone com alguém, caminhar em volta do quarteirão, manter um dia a dia mais ativo para tentar rebater esse período mais sedentário que a gente encontra ultimamente, beleza? Além disso, evitar fumar, beber e drogas de abuso. Então, todas essas, elas podem comprometer, já não é nenhuma novidade para vocês, e é bom que nesse período a gente tente reduzir. Os trabalhos vêm mostrando também que o aumento do consumo de drogas de abuso é uma realidade. Então, esse período de pandemia aumentou um pouco a exposição a algumas drogas de abuso. Mais uma vez, eu acredito que tentando, né, restaurar alguma sensação de bem-estar ou alguma coisa do tipo, a Bia depois pode comentar um pouco mais sobre essa questão comportamental que vem acontecendo. E, por último, evitar fake news, é isso mesmo, olha só, vem escrito num artigo científico datado desse ano, né, publicado em abril, que é um dos passos para lidar com essa pandemia, para, como o Felipe mesmo falou, sair vivo dessa fase, é evitar espalhar qualquer informação que não tenha um embasamento científico, que não seja respaldada pelos devidos órgãos a respeito de qualquer provável cura milagrosa ou forma de lidar com essa pandemia. Então, por agora, o que eu deixo para vocês é isso, fica a dica do Nutri, no caso, para que a gente consiga sair vivo, com certeza, e mais saudável, e mais fortalecido, e talvez até mais, construindo novos hábitos que vão nos auxiliar, não só durante esse período de pandemia, mas ao longo da vida. Obrigado, Pedro. Valeu pela sua fala. A gente se virou aqui nos 30, né? Trazendo um monte de conteúdo e um pouquinho de tempo. Muito bom. Bom, pessoal, agora a fala vai ser um pouquinho comigo. Deixa eu trocar aqui. Isso. Obrigado, Pedro. Deixa eu só... No final, teve algumas perguntinhas, Pedro. No final, a gente vai a gente passa, tá bom? Maravilha? Pronto. Legal. Bom, Matheus, troca só o PIN, por favor. Acho que ainda está aparecendo o Pedro aí para vocês. Ah, não, ok, tá para mim já. Obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Felipe, como eu já falei, vou falar da parte de educação física, a minha formação de frente. Também tenho a formação como condutor de meditação, mas vou deixar para abrir abordar essa parte mais de terapia comportamental cognitiva focado na meditação. Então, o que a gente tem hoje visto, né? Um crescimento do Covid-19 ao longo e ao redor do mundo, que mobilizou mundialmente todo mundo,
trazendo mudanças de hábitos, ou seja, mexeu na rotina de todo mundo, como o Pedro falou. Isso está bem claro para a gente, né? E, consequentemente, a gente teve um aumento aqui do tempo sentado ou tempo sobre a tela, né? Quem não está trabalhando mais do que já estava, né? Parece que aumentou a demanda de trabalho aí durante a pandemia. E como consequência disso, a gente diminuiu o nível de atividade física de forma geral. Aumentamos os nossos, ou mexemos, de alguma maneira, os nossos hábitos como um todo, alimentares, hábitos sentados, hábitos sobre a tela, sobre a televisão. Então, a diminuição dos nossos hábitos de vida saudáveis levou a uma piora do nosso quadro de saúde mental. E, por consequência, que tem aumentado o agravamento de pessoas que têm enfrentado problemas como ansiedade, depressão, solidão, tudo isso com como não tinha muito visto nos últimos tempos, né? Pode passar o slide, por favor? Mas como, Felipe? Quanto aconteceu isso, né? De que forma isso aconteceu? Passa o slide, por favor, pessoal. Consegue passar o slide para mim? Obrigado. Então, como mudou, na verdade, né? Há um estudo que comparou dois tipos de população, as pessoas que já eram ativas e as pessoas sedentárias. No grupo que era previamente ativo à pandemia, eles diminuíram em 32% o seu nível de atividade física. Pessoal, entenda-se aqui, atividade física como qualquer movimento corporal que eleve a sua temperatura e faça com que você haja um aumento na taxa metabólica basal. O que significa isso? Subir e descer uma escada, caminhar até a padaria, até o mercado, caminhar até o carro, até a garagem. Então, a gente consegue entender a atividade física, né, como essa condição de minimamente mover-se ao longo do dia, não necessariamente exercício físico sistemático. Há uma diminuição também de 26,4%, né, um aumento aí do tempo sentado das pessoas, ou seja, as pessoas que já eram ativas agora estão mais tempo sentadas. Eu aí, com certeza, sou uma pessoa que pode entrar nessa pesquisa. E 37,8% também de aumento de tempo sobre a tela, ou seja, a gente está mais tempo sobre o iPad, em frente à televisão, em frente ao computador. Comparativamente, as pessoas que já eram sedentárias previamente à pandemia, olha, elas não tiveram tantas alterações, mas tiveram, ou seja, 2,3% de diminuição na atividade física. Felipe, mas como assim a pessoa ela é sedentária, mas diminui a atividade física? É como eu expliquei para vocês, as pessoas, para entrar na classificação de ativas, elas têm um nível de atividade física dentro da semana. Então, algumas pessoas, mesmo que façam alguma atividade física, 1, 2 vezes na semana, 30 minutinhos, elas não considerariam sendo pessoas ativas, segundo a OMS. Precisa atingir um número mínimo de atividade física na semana, de tempo e de intensidade do treino para que seja considerada uma pessoa ativa, tá? Então, por isso que 2,3% diminuiu a atividade física. E 16% tiveram um aumento no tempo sentado, ou seja, as pessoas que eram previamente ativas, ficaram mais tempo também sentadas, assim como aumentaram o tempo sobre a tela. O que é legal de vocês notarem? Que há uma relação de pessoas de sedentário com tempo sobre a tela. As pessoas que já eram sedentárias não aumentou tanto o tempo sobre a tela, porque provavelmente já passavam parte do tempo delas sobre a tela, então não foi tão impactante aí. Pode passar o slide, por favor? Então, Felipe, ok. E aí sempre traz aquele exagero. Mas se são só alguns dias sem se exercitar, né? Quem não começou assim, né? Assim que começou a pandemia, o Covid, o pessoal, não, é só uma semana, não, são só 3 dias, vai passar, é rápido. Isso aí é muito murmúrio. E hoje a gente está indo para quanto tempo aqui? Em Brasília, a gente está indo agora para o 5º mês. Começamos dia 16 de março e agora a gente já está indo para o 5º mês nessa situação de pandemia. E aí as pessoas precisaram, acordar e se mobilizar. Mas saibam que apenas em alguns dias de estilo de vida sedentário, a gente já tem perda muscular, danos nas junções musculares, desinervação das fibras, aumento da resistência à insulina, capacidade aeróbica reduzida, deposição de gordura e inflamação sistêmica de baixo grau, que foi o que o Pedro falou, né? O aumento da deposição de gordura, ou seja, está intimamente ligado com o quadro de sedentarismo e o aumento da obesidade.
E essa inflamação sistêmica de baixo grau é exatamente o que a gente não quer. A gente quer diminuir o nosso quadro inflamatório para que a gente tenha mais subsídios para fortalecimento do sistema imunológico. Se você está mais inflamado, você vai ter um acometimento maior do seu sistema imunológico, que é o que a gente mais está precisando nesse momento para reagir caso, né? Tomara que não, mas se você contrair o vírus, você tem o suporte necessário do seu corpo para ter um mínimo de reação possível. Então, saiba que em alguns dias apenas a gente já tem todo esse destreinamento. Então, é importante que a gente tente manter uma permanência. Eu sugiro aqui que não passe de 3 dias sem se exercitar, ou seja, se eu tenho uma rotina muito difícil, a cada 3 dias você precisa se exercitar, pelo menos. Passou disso, você já vai sentir um déficit muito grande, que seriam esses alguns dias de estilo de vida sedentário que a gente trouxe aqui. Pode passar o slide, por favor? Então, o que fazer, Felipe? Bom, a recomendação é exercício físico regular, né, de alto volume, baixa ou média intensidade, né, juntamente com uma redução de 15 a 25% da ingestão calórica para preservar a saúde neuromuscular, cardiovascular, metabólica e endócrina. Essa é uma recomendação do European Journal of Sport Science, deste ano de 2020. E aí, as principais dúvidas que surgem é, Felipe, como é que eu posso me exercitar de forma intensa em casa? Bom, primeira coisa, tá? A gente não precisa necessariamente de academia, de esteira, de aparelhos, de musculação para que a gente possa exercitar. Se você fizer um teste na sua casa hoje, de sentar e levantar a sua cadeira durante 3 minutos, eu te garanto que você vai, no mínimo, ficar ofegante. E esse exercício de subir e levantar da cadeira durante 3 minutos aí, de sentar e levantar, já vai aumentar a sua oxigenação, vai melhorar o fluxo sanguíneo, já vai fazer com que você melhore a sua capacidade de atenção, de memória, e que isso, mesmo que sendo 3 minutos, a depender da intensidade que vai ser para você, você tenha benefícios que vão se prolongar ao longo do dia. Então, tem um estudo muito famoso de uma cientista que ela aborda que 5 minutos seriam suficientes para te já alterar a sua memória, a parte cognitiva, ou seja, melhorar a sua capacidade cognitiva do corpo, apenas com 5 minutos de atividade, que seria o equivalente a, tipo, subir e descer a escada, por exemplo, do seu prédio aí mesmo, ou sentar e levantar da cadeira durante 5 minutos já seria uma atividade física, contanto que ela atingisse um mínimo de intensidade, um mínimo de esforço, para que você tivesse esses benefícios. Então, a minha sugestão para vocês com relação à atividade física, não tenha em mente que você precisa de academia para poder se exercitar. Você pode explorar aí, e tem um monte de lives hoje acontecendo sobre atividade física, vários vídeos no YouTube, né? Então, comece buscando uma boa referência, busque saber se esse profissional que está dando essa aula é formado, se esse profissional tem uma boa formação no que ele está te passando, né? Entender comentários, o que as pessoas falam sobre essa aula, sobre esse profissional, sobre esse programa, para que aí vocês possam seguir isso, né? Hoje a gente tem como um fator que ajuda a melhorar a resposta afetiva ao exercício, que você não comece com treinos muito intensos, ou seja, você está num quadro sedentário. Como é que eu vou fazer? Da noite para o dia eu vou começar a fazer um treino bem puxado, que está acontecendo muito aqui em Brasília, não sei em Manaus, mas as academias estão reabrindo, aí as pessoas estão indo para a academia como se fosse correr atrás de todo o prejuízo de 4 meses em um dia. Aí pega muito peso, faz um treino tão intenso que ela não consegue nem andar no outro dia. Aí a pessoa não anda no outro dia. Como é que o sistema imunológico dela está? Está em baixa, porque ela não estava se alimentando bem e não estava ativa, não estava dormindo bem. Então, a resposta de responder ao estímulo estressor, que foi a atividade física intensa, está baixa. O que pode acontecer? Alterar mais ainda o sono, baixar o sistema imunológico, pegar uma gripe e, pior, a resposta afetiva dela ao exercício não vai ser boa. Você não vai voltar para a academia no dia seguinte. Você vai voltar, talvez, só na outra semana. Então, isso é muito recorrente. As pessoas vão na academia na perspectiva de correr atrás do prejuízo, faz um treino muito intenso e ficam depois 3, 4 dias sem se exercitar. Sendo que a recomendação da OMS é que você exercite pelo menos 5 vezes na semana, 30 minutos de forma intensa, de moderada a intensa. Então, não é só intensa que você pode explorar. Comece com pequenos workouts de 20 a 30 minutos, né? E aí, se isso está difícil para você, pessoal, tem que ser a primeira coisa do seu dia. Não pode ser a última, não pode ser no meio do dia. Você vai retardar. Qualquer reunião que aparecer vai entrar como uma prioridade. Ou cozinhar, ou cuidar da casa, ou dar aula do filho, acompanhar o filho na escola online.
Então, a primeira coisa que eu sugiro é acorde 20 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, 12 que seja, mas já faça alguma atividade física. Pode ser aquela básica, polichinelo, flexão, prancha, abdominal, mas mova o seu corpo para que aos poucos você vá se realinhando, se reacomodando a ser uma pessoa mais ativa. O Pedro falou, você não precisa fazer uma coisa muito sistemática, pode andar mais, né? Então, como uma opção aqui para quem pode, principalmente para as mulheres, uma caminhada ao final do dia melhora muito a resposta ao sono, tá? Uma caminhada moderada. Tem um estudo que traz uma melhora significativa do sono, com maior ênfase em mulheres, né? Se uma leves caminhadas ao final do dia. Caminhar ao dia, de 20 a 30 minutos, já seria uma ótima opção. Se você não tem essa opção, busque fazer algum tipo de alongamento, mobilidade, um leve exercício de cunho meio aeróbio, meio intenso, ali ao longo do seu dia, nem que seja em pequenas doses. 5 minutos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Assim, somado dá 15 minutos do dia. Você já vai aumentando e incrementando aos poucos. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, para a gente já puxar o gancho para a Bia, tá? A atividade física, pessoal, ela tem uma evidência, né? Aqui, vocês vão ver aqui nessa tabela, está falando aqui para vocês a variável na sua direita, na sua esquerda, que é a mortalidade, saúde cardiorrespiratória, saúde metabólica. No meio tem evidência para a relação causa-efeito inversa e na direita tem força de evidência. Ou seja, olha aqui, por exemplo, na perda de peso, evidência para a relação causa e efeito inversa, ou seja, quanto mais atividade física eu faço, ou seja, maior a minha chance de perder peso. E qual que é a força de evidência para isso? Forte, significa que tem muitas comprovações científicas na literatura que trazem isso. Saúde musculoesquelética, mesma coisa, uma relação causa e efeito inversa, ou seja, quanto maior a atividade física, melhor a minha saúde musculoesquelética, tá? Articulação, força de evidência forte também. E lá, por último, eu chamo a atenção para vocês, né? Hoje a gente sabe que tem, no Brasil aí, o Brasil é o país que tem maior ocorrência, né, do quadro de depressão e ansiedade, e esse dado tem aumentado significativamente o quadro de pessoas que sofrem dessas desordens mentais, e a atividade física que entra como algo que pode fazer esse manejo, né? A gente tem uma força de uma evidência para a relação causa-efeito inversa e a força de evidência moderada. Então, o que a gente tem visto é que sim, a atividade física modula o seu humor e faz uma neuromodulação, fazendo com que você diminua esses quadros ansiosos e de depressão. Lembrando que você não precisa de grandes sistematizações para começar esse processo, né? Mover-se pouco a pouco, 5 minutos, 10, 15 minutos, e sempre, pessoal, procurando uma orientação adequada, né? Tem muita gente aí, o pessoal comenta hoje que todo brasileiro tem um pouquinho de nutricionista e de professor de educação física, né, Pedro? Então, o pessoal comenta que todo brasileiro é um pouquinho profissional de educação física e um pouquinho nutricionista. Mas vamos entender isso como um lado positivo, que a gente se preocupa com a saúde, mas tome muito cuidado em quem você vai seguir a recomendação, tá? Os treinos, que tipo, quando, como, busque entender se essa pessoa tem a formação adequada para estar te orientando. Obrigado, as dúvidas aí que a gente responde no final, eu vou passar a palavra aqui para a Bia. Olá, pessoal. Eu sou Beatriz, eu trabalho na Clínica Van Gogh com psicologia na abordagem cognitivo-comportamental. Bom, então eu vou falar um pouquinho desse manejo do estresse, né? Que é essa questão que a gente precisa primeiro reconhecer, né? E nessa fase do Covid, algo que essas questões emocionais, elas têm ficado muito evidentes, né? E aí a gente precisa reconhecer que isso está acontecendo antes de agir no automático com relação a esse sintoma que está aparecendo, né? Então, quais são os sinais, as evidências de que está aparecendo o estresse? É uma desregulação emocional, né? Internamente, começa a aparecer os sintomas através de pensamentos de autocrítica, de autoexigência, alteração no padrão do sono, irritabilidade, nervosismo,
né? A pessoa começa a achar mais difícil fazer aquelas coisas que ela estava acostumada a fazer na rotina, né? Porque agora no Covid, por exemplo, a gente teve que fazer uma adaptação na nossa rotina em função da gente ter tido que ficar em casa, de ter tido que remanejar as atividades para esse contexto interno, né? Então, é muito fácil aparecer o estresse assim. Pode passar, por favor. Bom, além disso, outros sintomas de desregulação emocional tem também... Ixi, acho que esse daqui repetiu, acho que é o próximo. Esse daqui repetiu o anterior, pode passar. Isso. As preocupações recorrentes, a inquietação, respiração superficial, a tensão muscular e as dores musculares, né? A dificuldade de concentração, por quê? Porque a gente está em casa prestando, às vezes, atenção em várias coisas ao mesmo tempo, querendo ir trabalhar, querendo pensar no almoço que tem que ser feito nas atividades domésticas. O fato da gente ter vindo mais para dentro fez com que a gente acumulasse as atividades, porque a gente teve que dar conta dessas coisas sozinhas, né? Então, também acontece esse medo de perder o controle, querendo que tudo continue funcionando, né, de uma forma igual anteriormente, sendo que está sendo feita uma adaptação, né? Estar facilmente assustado, ter pensamentos frequentes de perigo também é algo que acontece aí. Pode passar. Então, o estresse, essa percepção interna, através das reações fisiológicas, né, a gente começa a perceber e visualizar esses sintomas e trazer como um processo, né? E esse processo do conceito do estresse traz a ideia de um estado, né, de respostas cognitiva, afetiva, fisiológica, comportamental e que afeta o humor quando o indivíduo é acionado com esses gatilhos específicos para ele. Então, são gatilhos no dia a dia que às vezes a gente não estava acostumado na rotina anterior, mas agora no Covid a gente fica afetado por alguma interação em casa que não foi como era antes, ou alguma questão externa. Então, é um processo que não se controla ou se impede de acontecer, né? Então, ele é um sintoma que aparece e a gente precisa regular, percebendo ele, sem agir no automático sobre ele, né? Pode passar, por favor. Também esse reconhecimento das perturbações em um determinado momento ajuda a começar a se desenvolver as habilidades necessárias para lidar de modo mais adequado com o estresse e tornar-se algo mais seguro. Ou seja, a gente vai ficando mais seguro em relação a esse reconhecimento das perturbações e do manejo interno sem passar de uma forma automática na forma comportamental, né? Então, na minha abordagem, que é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente entende que os pensamentos sobre uma experiência, eles influenciam as nossas respostas emocionais, comportamentais e fisiológicas. Então, não é o acontecimento em si que faz a gente ter a resposta de estresse, mas sim a interpretação que a gente tem desse acontecimento, dessa situação, né? E aí, isso traz o estresse, essa resposta emocional, o comportamento e as reações fisiológicas. Pode passar, por favor. As habilidades cognitivas importantes aqui de eu trazer, né, para manejar o estresse, são as identificações desses pensamentos automáticos, que são essas interpretações em relação às situações, né? Então, é muito importante a gente perceber o que veio na nossa cabeça e se esses pensamentos, eles são pensamentos que vão levar uma emoção negativa ou uma emoção positiva, porque existe, né, essa questão coerente. Quando eu começo a pensar negativamente, eu sinto
negativamente também. E eu reajo em relação a isso. Só que se eu identificar esses pensamentos automáticos, eu consigo manejar e transformar esses pensamentos para pensamentos mais positivos e eu conseguir melhorar isso internamente, né? Então, questionar esses pensamentos, esse pensamento vai me ajudar, vai me trazer uma emoção positiva ou não? Se não trouxer uma emoção positiva, a gente responde com pensamentos alternativos adaptativos. Como é que eu posso pensar em relação a essa situação para eu me sentir melhor em relação a isso? Será que tem um pensamento adaptativo melhor? Né? E aí a gente faz esse exame de evidências, né? A partir desse questionamento, né? Sobre os nossos pensamentos. A gente questiona se aquilo vai ser positivo ou não e examina se aquilo de fato está acontecendo ou só é uma interpretação negativa. E aí por isso que gera o estresse, né? Pode passar, por favor. As habilidades comportamentais importantes para manejar o estresse, né? Primeiro, buscar emoções positivas através de atividades prazerosas, né? Porque quando a gente está nesse estresse, a gente quer um conforto emocional. E como o Pedro mesmo trouxe na questão emocional, quando a gente sente, a gente às vezes busca um comfort food, né? Essa comida que vai dar um bom sentimento a curto prazo, mas que na verdade ela é tóxica a médio e longo prazo, né? Um chocolate, alguma coisa, um fast food, né? Vai trazer a longo prazo algo ruim para o corpo. Então, a gente tem que manejar o nosso estresse de uma forma mais funcional, ou seja, uma forma que não retorne de um jeito tóxico para o nosso corpo ou para a nossa mente, né? E assim a gente traça estratégias de resolução de problemas. Ou seja, o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, né? Quais atividades que vão me trazer um humor positivo, que vão me trazer o bem-estar. Eu busco fazer essas atividades ao invés de buscar uma comida tóxica, por exemplo, né? E aí, eu vou conseguir alterar o meu humor a partir dessas atividades mais saudáveis. Uma aula de yoga, uma atividade física, conforme o Felipe falou, ou algum hobby, alguma coisa que nos faça bem, uma leitura com mensagens que vão trazer uma mudança nesse pensamento para uma forma positiva, né? E a outra dica que eu tenho também aqui é fazer os cartões de enfrentamento, que é o quê? São lembretes que a gente faz e coloca perto do computador, de algum lugar que a gente está sempre passando, né? Seja no espelho, seja na cozinha, para que a gente lembre de fazer essas atividades ou ter esses pensamentos. Nos cartões de enfrentamento, a gente pode escrever frases de impacto, para que a gente leia aquilo e, lembre aonde que é para ir o nosso foco. Então, a gente faz isso várias vezes, constantemente, para o nosso bem-estar. Pode passar, por favor. Bom, então as habilidades importantes para manejar o estresse, né, nas reações fisiológicas e resgatar esse equilíbrio interno, esse equilíbrio como um todo. Pode passar, por favor. Mindfulness, né? O Felipe chegou até a começar a falar sobre isso. O mindfulness, ela é uma prática muito usada na terapia cognitivo-comportamental, né? Porque a gente considera que é um recurso extremamente funcional para praticar a aceitação aos nossos pensamentos de autocrítica, a nossa dificuldade de controlar esses pensamentos, né? Então, a melhor forma é a gente trazer a aceitação. O mindfulness, a atenção plena, tanto do ponto de vista formal quanto informal, é muito importante para a gente conseguir fazer isso, né? Do ponto de vista formal, né, o mindfulness é aquilo que a gente consegue fazer
e prestar atenção exatamente no momento que a gente está executando a atividade, ou seja, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, sem ficar com a mente pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Outro ponto, tratar os pensamentos como um filme que passa na sua mente, ou seja, tratar os pensamentos negativos como personagens e observar que não é preciso lutar contra ele, né? Ativar também os sentidos, né? As sensações que a gente tem, e notar o ambiente que a gente está ao redor. Para quê? Para a gente ancorar a nossa presença, sentir ali qual que é o odor, quais são os barulhos, qual é o gosto que você está tendo, tato, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente está sentindo naquele momento é importante para a gente retomar a nossa presença. Próximo slide, por favor. Atividade física, né? Que já foi trazida aí, que pode estimular aí o nosso corpo, trazendo um melhor bem-estar, como correr, nadar, caminhar. E aí o cérebro, ele é oxigenado, estimulado por esses exercícios, desencadeando também o melhor bem-estar dentro da gente. Próximo. Isso. Outro ponto é esse acalme-se, que eu gosto muito, né, dessa frase, dessa palavrinha, que lembra em cada letra algumas coisinhas que a gente pode fazer, e a gente pode até adotar com um cartão de enfrentamento para a gente lembrar a nossa mente, ou seja, estimular ela a entrar em contato com isso quando a gente está no momento do estresse, para a gente ficar mais funcional. Ou seja, aceitar a sua ansiedade dentro de você, contemplar as coisas à sua volta, ou seja, o que está acontecendo, aonde a gente está, para a gente manter a atenção plena, agir com relação a essa ansiedade, liberar o ar desses pulmões, manter os passos anteriores, que é aceitar, contemplar e agir com relação à ansiedade, o estresse e todas essas reações fisiológicas que eu trouxe aqui para vocês, examinar os pensamentos que vêm, os pensamentos automáticos, né? E ao final, perceber que você conseguiu reconhecer isso para você mesmo, ou seja, você mesmo que faz essa validação e ativa isso dentro de você, e espera o futuro com aceitação. Por quê? Porque aí você já está conseguindo e você vai repetindo esse processo de modo que você vai renovando o seu humor e trazendo melhor esse bem-estar. Pode passar, por favor. Então, o manejo do estresse é um processo de regulação emocional muito importante, fundamental, para que a gente reestruture isso e esteja bem no nosso dia a dia, em qualquer contexto, né? Principalmente nesse contexto que a gente está passando agora. Então, significa tolerar e ter paciência com essas emoções mistas ou perturbadoras que estão internamente por um determinado tempo e perceber que elas são como ondas, né? Se a gente tiver essa paciência, essa tolerância, essa autocompaixão com essas reações fisiológicas e com esses pensamentos negativos, isso vai modificando e a gente vai melhorando em relação a isso, a esse estresse dentro da gente. Legal? Próximo slide, por favor. Então, uma das principais medidas é a própria compreensão desse estresse diante de determinadas situações inesperadas ou já conhecidas como gatilhos, ou seja, aquilo que ativa dentro da gente. E aí, a gente compreende isso melhor. Próximo, por favor. A ideia, então, é centrar-se em agir de acordo com os seus valores. Apesar dessas emoções, eu tenho emoções que me estressam, emoções negativas, mas eu tenho o meu centro, que são os valores. Esses valores é aquilo que vai guiar eu me manter naquele objetivo, naquela direção, apesar desses sentimentos negativos, né? Mesmo quando a gente está angustiado, e aí a gente
ajuda dessa forma a ter consequências mais positivas em relação ao nosso estresse, ou seja, ter um comportamento melhor em relação a ele, sem agir no modo automático e ter comportamentos autodestrutivos. Próximo, por favor. Prontinho, gente. Obrigada aí pela atenção. Espero ter contribuído bastante com vocês. Passo a palavra aí para o Felipe finalizar. Pode colocar a gente em tela, Matheus, por favor. Peço para compartilhar todo mundo aqui de novo, para a gente poder ver a carinha de todo mundo. Ver a carinha do Pedro, da Bia. Aê, legal. Pessoal, tiveram uma dúvida aqui, especificamente sobre a parte nutricional também. O João Marcos Paixão falou, Pedro, e a vitamina D nas condições de isolamento não está caindo? Pode dar uma força aí para a gente, Pedro? João, muito legal sua questão, porque sim, muito provavelmente ela está caindo. E essa é um tipo de avaliação que a gente já tem há algum tempo. A maioria da população brasileira está com uma insuficiência da vitamina D. E por incrível que pareça, essa é uma vitamina que não é adquirida de forma completa pela alimentação. Então, a principal fonte de obtenção dessa vitamina é realmente a exposição solar. Então, é compreensível que uma vez que as pessoas estão mais isoladas dentro de casa e menos expostas ao sol, a gente tem assim uma carência maior dessa vitamina. Então, isso é bem provável e a recomendação é a mesma, é tentar se expor cerca de 10, 15 minutos ao dia ao sol, que ele esteja em contato de maneira direta com a pele. Então, não adianta tomar sol com a janela fechada, pelo vidro do carro, né? Você tem que realmente estar com contato direto do sol com a pele. Esses raios ultravioleta B, eles vão fazer a síntese dessa vitamina no nosso corpo. Então, isso é importante. Em alguns casos, pode-se procurar também um profissional para ver sobre a necessidade da suplementação dessa vitamina, tá bom? Perfeito, obrigado, Pedro. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quiser mandar aqui no chat do YouTube, a gente tira para vocês. Alguém falou aqui sobre ir para o kart, vamos para o kart, que meu exercício é cozinhar. É isso mesmo. Bom, já vale a chamada aqui, as atividades laborais, né, a do dia a dia, como cozinhar, limpar a casa, lavar a louça, enfim, isso já é movimento. Você já acaba saindo daquela postura sentado que a gente falou, né? Ou seja, o tempo sentado, que aumentou, pode diminuir se você trabalhar mais com essas atividades diárias. O que acaba acontecendo? As pessoas estão aumentando o nível de atividade laboral e estão sentindo mais dores musculoesqueléticas. Eu limpei a casa, fiquei toda travada, fiz isso, meu ombro está doendo, minha coluna está doendo. Então, precisa ter um certo cuidado. Por isso, o exercício físico sistemático acompanhado por um profissional ou bem guiado, para que você possa fazer as atividades laborais sem sentir dor. E a somatória delas aqui, elas vão te dar um benefício, né? A somatória da atividade laboral com a atividade moderada e intensa ali no seu dia, de 20 a 30 minutos, 5 vezes por semana, vai fazer que no volume total da semana você tenha se mantido mais ativo e menos tempo sentado. Não sei se a Bia quer complementar com alguma coisa, ou o Pedro, alguma fala específica antes de eu trazer para o encerramento. Acho que você fechou bem aí, Felipe. Queria só agradecer mesmo a oportunidade aí e contribuir esse conhecimento com vocês. Estou aqui à disposição. Também só agradecer a atenção do pessoal, o tempo, e me coloco também à disposição caso tenha alguma dúvida. Estamos aqui. Bom, acho que o Felipe está enfrentando algum problema técnico com o vídeo. Enquanto isso, vamos esperar ele retornar. Eu acho que a gente pode voltar a sumarizar, né, o que foi tratado aqui hoje. Então, muito importante nesses tempos a gente pensar que a perfeição ela é inatingível, né?
mas a gente pensa que o ótimo talvez seja o possível agora. Então, para cada um, é interessante que tente buscar, dentro das suas possibilidades, se manter, ainda assim, ativo, ainda assim, se alimentando bem, cuidando da sua saúde mental, né? E para isso a gente tem, com certeza, vários profissionais que agora, com toda essa inovação, né, a tecnologia, a gente tem a possibilidade, talvez até de atingir mais pessoas, né, por meio da internet, por meio dos vídeos, como a gente vem fazendo aqui agora, e que busquem, então, essas informações, mais informações de qualidade, e que busquem realmente sair um pouquinho, né, do conforto, deixar ser levado pelo que está acontecendo, mas entender que o cuidado da saúde é como uma higiene, né, como se fosse uma higiene bucal, há de ser feito diariamente para que as coisas funcionem bem. Então, é extremamente necessário que a gente busque regar essa plantinha diariamente, né, então se cuidar, criar uma tabela, uma rotina, seguir essas dicas aí, por exemplo, Felipe falou bastante de se movimentar mais ao longo do dia, de subir de escada, se não pode sair do condomínio, de casa, faça o exercício em casa mesmo, assistindo algum vídeo do YouTube, junto com alguma pessoa, ou contrate um personal que pode te auxiliar de maneira virtual, pode caminhar em volta do condomínio, subir e descer as escadas, faxinar a casa, dançar, um dia a dia mais ativo, né, de movimento, é bem importante para essa manutenção, assim como uma alimentação mais saudável. Então, eu costumo falar que muitas vezes a ocasião, né, faz o ladrão, a gente tem esse ditado. Então, assim, comprar muitas comidas ultraprocessadas e colocar em casa e ter isso perto faz com que você tenha mais oportunidade de simplesmente buscar esses alimentos num momento em que você não está tão consciente, digamos assim, desse período. Então, é bom evitar a compra e tentar favorecer sempre o consumo de alimentos que estão ali mais naturais, como frutas, legumes, vegetais, as castanhas, que a gente já citou anteriormente, né? E cuidar bastante, então, da saúde mental. Eu adorei essa ideia da Bia, as notas ao longo da casa, do quarto. Eu vou fazer isso com certeza, Bia, botar uns post-its com mensagens positivas, aqueles momentos em que a gente está um pouquinho mais fraco, né? E que com certeza nos levantam. Felipe voltou. Voltou, pronto. Felipe está passando por problemas técnicos. Mas é isso. Se alguém pessoal. tá de volta, Felipe? A luz aqui acabou. Voltei, obrigado pelo encerramento aí. Era só para dar um tchau mesmo, mas a luz na minha casa acabou de repente aqui. Obrigado, pessoal. Acho que o Pedro pode encerrar aí para a gente, que a minha aqui está meio voltando ainda. Tá bom, beleza. Então, assim, pessoal, agradeço a presença de todos vocês. Se vocês quiserem conhecer mais sobre tudo que o programa FM oferece, entrem na página ou entrem em contato diretamente com a gente. A gente pode mostrar para vocês tudo que o programa engloba, tudo que o programa abarca, e com certeza são vários pontos da saúde, vários pontos necessários. Hoje a gente sabe que a saúde não é simplesmente a ausência de doenças, mas é sim algo que contempla várias áreas da nossa vida, né? A gente fala de saúde mental, a gente fala da saúde do corpo, do físico, dos músculos, a gente fala de vários processos que englobam e que fazem esse fenômeno que é a saúde. E a gente precisa, sim, com certeza, doar um pouquinho de nós em cada um deles para que tudo corra bem. Então, caso vocês tenham mais interesse em entender, estamos aqui para auxiliar, para passar essa mensagem de saúde, de tranquilidade, para que a gente consiga sair, com certeza, mais forte desse momento e que consiga manejar todas essas questões de estresse, de ganho de peso, tornar nossa vida mais tranquila, mais fácil e com mais bem-estar. Beleza? Obrigado a todo mundo que participou. A gente encerra por aqui. Um abraço. Obrigada.